estamos iniciando a segunda parte do estudo. Dando continuidade, portanto, aqui diz o seguinte a passagem: quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Então Paulo aqui nos faz 3 perguntas, e essas perguntas nos dizem muita coisa. Provavelmente Paulo ele baseou essas 3 perguntas em passagens do Antigo Testamento. Paulo ele era um grande conhecedor das Sagradas Escrituras, como a gente sabe na Palavra de Deus. Esse primeiro trecho, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Provavelmente ela foi extraída do livro de Isaías, lá no capítulo 40, no versículo de número 13. Lá em Isaías 40, 13, existe uma passagem que é muito semelhante, que diz o seguinte: quem guiou o Espírito do Senhor, ou lhe ensinou como conselheiro? A passagem é muito semelhante, então provavelmente Paulo, tendo em mente essa passagem do Antigo Testamento, ele faz essa pergunta de uma forma um pouco diferente. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? E a resposta a isso é: ninguém. Quando Paulo ele diz isso aqui em Isaías, havia uma crítica em relação à nação de Israel, que questionava os desígnios de Deus, e estava voltando a se prostituir com a maldade, com a iniquidade. E essa é a pergunta que Paulo faz a nós: quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? A pergunta é: você conhece a mente do Senhor para dizer a Ele o que Ele vai fazer? Não. Nós estamos em condição de exigir algo de Deus, se no princípio de todas as coisas, quando não havia nada, somente Pai, Filho e Espírito Santo na comunhão eterna da Trindade, só havia isso. A pergunta é: nós estamos em condição de exigir alguma coisa de Deus? No princípio só havia Deus, era somente Ele, Pai, Filho e Espírito Santo. No princípio, na Trindade, numa comunhão de amor, se debruçando sobre uma mesa, os 3 ali, se reunindo para decidir como criaria todas as coisas, não somente como criaria todas as coisas, mas como já faria para redimir um homem que ele já sabia que iria cair em pecado. Perceba o quão grande é o nosso Deus, para já saber a roupa que você ia estar usando hoje, para já saber cada passo que você daria em toda a sua vida terrena. Olha o quão grande é esse Deus. E nós ainda insistimos em exigir dele, em querer que prevaleça a nossa vontade e não a vontade dele. Olha que ousadia. Mas Paulo nos pergunta: quem foi o seu conselheiro? Por acaso você estava no princípio como conselheiro de Deus? Estava lá Pai, Filho, Espírito Santo e Bernardo. E Bernardo falando: Deus, não faz desse jeito não, porque não vai dar certo. Faz desse jeito aqui. Senhor, não faz desse jeito não, faz desse jeito aqui que é melhor. Senhor, eu não quero isso para a minha vida, eu quero isso. A gente não estava lá, era somente Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, entenda que não é a sua vontade, mas é a vontade do Senhor que deve prevalecer em relação à sua vida. A grande questão do processo de santificação, que a gente tem dificuldade de entender, é que a nossa vontade a cada dia se alinhe mais e mais à vontade do Espírito. Entenda isso. Porque quanto mais a nossa vontade for parecida com a vontade do Espírito, mais distantes do pecado nós estaremos. Entenda e compreenda isso. A mente do Senhor, ela é uma mente infinita. Portanto, ninguém a conheceu, a não ser o próprio Deus. Somente o próprio Espírito conhece as profundezas do próprio Deus. Como diz Paulo em Romanos, a gente não sabe nem como orar. Ou seja, a gente não sabe nem o que deve pedir para nós mesmos. Por quê? Porque a gente não enxerga o amanhã. A gente enxerga errado o passado. A gente olha para o passado e acha que foi certa coisa, mas não foi nada daquilo. A nossa interpretação do passado, ela é errônea. E, portanto, as conclusões que a gente chega para novas decisões e escolhas também. Somente Deus é quem pode nos guiar verdadeiramente no caminho certo, no caminho adequado. Amém? Próxima pergunta: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense?
Essa pergunta provavelmente foi extraída de Jó. Jó capítulo 41, versículo de número 11. Perceba a semelhança. Quem primeiro deu a mim para que eu lhe retribua? A resposta é ninguém. Ninguém deu nada a Deus, porque todas as coisas pertencem a Ele. Como diz em Ageu 2,8, eu sou o dono do ouro e da prata. Não quer dizer que Deus é de fato dono do ouro e da prata. Ele é dono do ouro e da prata, mas ele quer dizer que todas as riquezas do mundo pertencem a Ele. E você acha que você ainda pode dar algo para Deus? Ou fornecer algo para o Senhor? Se Ele é dono de todas as coisas, Ele é dono da roupa que você está vestindo, Ele é dono do seu corpo. Nem o seu próprio corpo lhe pertence. O seu corpo é propriedade de Deus. E a questão é, o que você tem feito com você mesmo? O que você tem feito com o seu corpo? O que você tem feito com a sua família? Quando você diz, é o meu filho, é o meu pai, é o meu irmão, é o meu ministério, é meu. Aí a gente enche a boca, a gente fala isso. Não é uma crítica a vocês, é também para mim. A gente fala sempre o meu, mas não, é do Senhor. E eu sou mero instrumento ou ferramenta nas mãos dele. E ainda assim eu sou instrumento e ferramenta apenas porque a graça dele me habilita a ser. Então veja, eu não sirvo nem para ser ferramenta. Eu só sou ferramenta porque a graça dele me habilita. Porque o Espírito Santo dele opera em mim. Então nós não podemos, aqui diz, para que ele o recompense. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Nós não estamos em condições de exigir nada de Deus. Nada é nosso para que eu exija que Deus me retribua algo. Se tudo é dele, ele não é obrigado a me dar nada. Mas aí a gente entende o amor de Deus. Mas ainda assim ele me dá. Mas ainda assim ele me concede. E como diz Paulo aqui, ele me deu salvação quando eu não merecia. Ele me resgatou quando ele não merecia. Quando eu não merecia. O mérito é plenamente dele. Ele fez tudo isso pela graça dele, que ele opera pelo amor. E daí nós entendemos porque ele nos deu o Filho amado dele. Porque ele amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não merecíamos que o Filho dele fosse entregue no madeiro em favor das nossas vidas. Porque o Filho dele é propriedade dele, do Pai. Porque o Filho foi gerado na eternidade no Pai, no ser eterno do Pai. O Filho ele não nos pertence de maneira alguma, ele não é propriedade nossa. Mas ainda assim, ele se entregou. Mas ainda assim, ele foi posto no madeiro, numa morte que era considerada maldita, em favor das nossas vidas. E aí nós entendemos o quanto o Senhor nos ama e a profundidade do seu amor por nós. Amém, meus irmãos? E aqui nós encerramos a segunda parte do estudo.